Tudo bem? Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí. A proposta aqui é conversar um pouquinho, uma vez por mês, pelo menos, eu quero conversar com algumas pessoas que são pessoas amigas minhas, né? Pessoas com quem eu tenho contato. E quero conversar sobre assuntos que têm relação na Bíblia, evidentemente, e também são assuntos que valem a pena ser explorados de uma forma um pouco mais tranquila, sem confusões, sem debates intermináveis, sem agressividade. O objetivo aqui é ensinar, educar, aprender junto, né? Então essa é a ideia dessas lives, que não tem um título também muito específico. Uma vez por mês eu vou fazer aqui no meu Instagram, vou deixar disponível para quem quiser rever, enfim, olhar com calma depois. E eu já vou chamar daqui a pouquinho daqui a poucos minutos, né? Ele está aí já ligadinho, o meu convidado aí. É um papo, tá? É um papo, não é uma entrevista, não é um programa de entrevistas, é um papo. Eu vou falar um pouco, ele vai falar também, nós vamos compartilhar as nossas impressões sobre esse assunto. Enquanto isso, eu vou esperar que quem quiser chegando e tal, eu tô dando um tempinho aí. Fala, Rafa Brondani, salve, salve. Vamos aguardar aqui daqui a pouquinho. O pessoal tá chegando. À medida que o pessoal vai chegando, e também eu não tô muito preocupado com se o pessoal vai chegar agora, porque o meu objetivo é deixar esse material disponível depois, né? Eu quero que as pessoas possam ter um conteúdo que não seja fruto de brigas, desavenças, vontade de obrigar os outros a entenderem o seu ponto de vista. O meu interesse eu não quero convencer ninguém de nada aqui. Eu quero apenas que as pessoas tenham um ponto de vista sobre esse assunto, que é a justiça social, dentro da Bíblia, dentro do Espírito e Profecia. O meu convidado não é um teólogo, eu também não sou teólogo, mas nós somos pessoas que gostamos de estudar sobre esse assunto. Nós não vamos esgotar todas as possibilidades, então não venha com a pretensão assim de todas as respostas vão ser encontradas aqui. Não, você vai encontrar todas as respostas sobre alguns assuntos estudando ao longo da sua vida toda. Aqui você vai encontrar uma sensibilização para o assunto. Pastor Gilberto Damasceno, boa tarde. Sherman, Thiago, César, sejam bem-vindos. Eu estou meio longe aqui, mas eu estou tentando enxergar onde vocês estão. O Davi Boechat, que é o nosso convidado, já se conectou, o André. Então venham com a pretensão de ouvir aqui uma sensibilização para o assunto. Deixa eu ver se eu já chamo meu convidado aqui. Vamos colocar. Vamos ver. Já convidei. Olha aí. Está aí. Fala, meu amigo Davi. Fala, Felipe. Bom sábado para você, para todo mundo que está nos assistindo. Bom sábado. Prazer. Bom aqui. Eu vou aqui me reposicionar aqui para minha cabeça. Porque esse negócio do Instagram é o seguinte: você tá sozinho, tá numa altura. Aí você convida a pessoa, ele reajusta as imagens ali. É legal, né? O enquadramento vai mudando. O enquadramento vai mudando, exatamente. Bom, o Davi Boechat, ele é um cara muito estudioso, viu? Ele é um devorador de livros, eu acho, né? Eu acho que ele lê um livro por dia. Eu tenho a impressão aí de que ele lê um livro por dia. Mas se ele não lê um livro por dia, pelo menos ele aparenta isso, né? O Davi é um estudante de direito, ele é comunicador, ele tem uma experiência aí com trabalho como jornalista aí no Rio de Janeiro. E acima de tudo, ele é um profundo interessado em conversar e em estudar sobre esse assunto, justiça social, entre outros, né? A gente conversa particularmente sobre muitas coisas, mas hoje o objeto do assunto, senão a gente tem que delimitar aqui, porque senão a gente vai longe aqui. Se a gente for falar sobre tudo que a gente fala aqui, a gente vai ficar aqui horas e horas. Mas aí tem
A ideia é conversar um pouquinho sobre esse assunto que às vezes é muito, muito, muito mal compreendido. Muito mal compreendido, muito mal estudado, muito mal interpretado. E, consequentemente, as pessoas às vezes, e estou aqui nem entrando no mérito de quem está seguindo a gente, eu estou vendo aí Suelen Palombo, uma porção de gente legal aí com quem a gente conversa aí, entre outros, tá? Me perdoem que eu para eu poder ler eu tenho que me aproximar aqui. Adiel Lopes, que é quase meu vizinho aqui, Alex Xarope. Olha aí, rapaz, tem cada nomes engraçados aqui. O Thiago, né? Então, o que acontece? Kátia, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Então, o que acontece? Aqui eu falei antes, Davi, quando você estava entrando aí, estava falando que a gente não vai esgotar todos os aspectos. É seu amigo aí, Davi, o Alex, tá junto com você. Aqui a gente vai ter o Alex é da época que eu trabalhava no jornalismo diário. Ele é o melhor na época. Ele está numa outra condição hoje. Hoje ele trabalha com órgão público e tal. Ele coordena a frota. Ele é um cara que entende muito dessa área. Mas eu brincava com ele que ele teve, durante algum tempo, ele dirigiu ambulância e tal. Eu brincava que era ótimo para reportagem, né? Porque a gente tinha, assim, um motorista maravilhoso para reportagem no sentido geral. Assim, eu brincava muito com ele com isso. Uma grande figura, querido amigo. Hoje a gente quase não se vê. Quando você é jornalista e você trabalhou em jornal diário também, você cobriu polícia, política e tal, você tem uma convivência diária, né? E acaba mudando a coisa. Mas o Alex é o melhor, se você precisar de um cara aí para dirigindo as suas reportagens, o Alex é o melhor cara que você pode conhecer. O Alex é fera. Que legal. O Natálio entrou também, Gentil Viana. Bom, eu vou lendo depois os nomes à medida que possível, tá? Tenham piedade desse pobre jornalista aqui que já passou dos 40 e cuja visão já não está além do alcance. Então, ela tem que se aproximar mais. Davi, eu quero começar fazendo uma oração. Eu quero começar orando, porque aqui a gente invoca o nome de Deus individualmente, mas aqui dentro desse ambiente eu queria invocar o nome de Deus para que fique bem claro que a gente não começa esse papo sem um convite especial. Somos nós, Deus e os nossos convidados. Então, quero convidar agora que você aí feche os olhos e vamos orar. Grande Deus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de dialogar aqui de uma maneira livre, tranquila, amigável, educativa, com a intenção de motivar as pessoas a conhecerem mais sobre esse assunto e também estudarem por si mesmos, que afinal de contas a gente quer motivar isso, e que o Senhor nos ajude nessa intenção, nesse objetivo. Seja comigo, com o Davi, com nossos amigos que estão participando aqui conosco também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Davi Boechat, fale apenas rapidamente. Você está no Rio de Janeiro, você lê um livro por dia mesmo, você está estudando, você já está na fase final do curso de Direito, mas você também já estudou jornalismo, né? E aí, você Sim. também fala um pouquinho, rapidamente, para quem de repente não te conhece. Assim. Eu sou de Nova Iguaçu, que é a região metropolitana do Rio, né? A região que a gente conhece mais popularmente como Baixada Fluminense. É como aí no DF o pessoal fala das antigas cidades satélites, hoje são regiões administrativas, né? Isso mesmo. Algo parecido aqui no Rio. É uma região que faz parte da região metropolitana do estado do Rio. Eu nasci em Nova Iguaçu, vivo em Nova Iguaçu. O meu trabalho como jornalista, na época que era de jornal diário. Hoje o meu trabalho mudou bastante. Eu trabalho mais com a produção de roteiros e conteúdo para vídeo. Né? É com isso que eu ganho a minha vida. E ocasionalmente reportagens também lá para a Vida e Saúde, né, que é editada pelo nosso amigo Michelson Borges. Então, ano passado eu escrevi acho que 5 reportagens, a revista é mensal, então é bastante coisa. Uma por mês, quase 5 meses aí. 5 meses aí. Metade do ano quase eu estava lá na Vida e Saúde. Eu comecei lá em 2019, mas não tenho nenhum vínculo, né? Faço materiais à medida que eles aparecem. E eu tenho interesse por Bíblia desde sempre, né? Nunca foi diferente. Não leio um livro por dia, mas leio todos os dias. Mas leio
todos os dias, é uma parte da minha vida, assim, é um compromisso de ler todos os dias, e às vezes eu acho que os meus estudos atrapalham a minha leitura, né? Porque eu tenho faculdade, eu tenho inglês, aí você tem outras Bom, atividades. você tem leituras obrigatórias do curso também, né? Tem leituras obrigatórias do curso, então. E o curso de Direito, ele é um. Quando eu fazia jornalismo, estudava jornalismo e trabalhava em jornal diário, eu não concluí a faculdade de jornalismo, muita gente pergunta isso, não concluí jornalismo. Eu deixei jornalismo e fui para o Direito. Eu tinha um editor que me chefiava, em que ele falava: Davi, você precisa fazer Direito, porque Direito é uma universidade. Né? A universidade é a instituição. Mas realmente o Direito é uma coisa muito ampla, muito aberta. Você estuda alguma coisa de teoria de comunicação em Direito, né? Opinião pública, ciência política. Então, eu faço Direito, estou no 8º período, era para ter terminado esse ano, adiou um pouco, mas estou no 8º período e namoro a Carol, em breve pretendo estar casado com ela. Opa. Muito em breve. Se Deus permitir, vai dar certo. Eu frequento hoje a igreja de Jardim Alvorada, que é uma igreja de bairro, uma igreja pequena aqui no próximo, bem pertinho da minha casa. Em Nova Iguaçu. Em Nova Iguaçu. E dou suporte aqui às igrejas, prego. Hoje mesmo estava pregando na Central de Nova Iguaçu, que é uma igreja de amigos muito queridos. A minha rua tem um montão de membros da igreja de Nova Iguaçu, assim, eu saio na frente, o ancião da igreja, o pessoal da transmissão mora um pouco abaixo. E é isso. Eu nasci na igreja também, então estou aí na igreja nos meus 24 anos, vou fazer 25 agora, daqui a 2 semanas. Nasci na igreja e acho que é um pouco do meu perfil aí, é isso. Um jovem leitor, um jovem estudante, um jovem profissional, um jovem cristão. É isso. Vamos começar então nossas provocações aqui, nossos pensamentos e reflexões. Eu quero começar já com John Stott. No clássico livro O Cristão em uma Sociedade Não Cristã, eu estou com ele aqui. O John Stott, lá pelas tantas... Tem ele aqui também. Olha aí, perfeito. Ele tem uma frase que é interessante. Ele tem muitas frases interessantes, mas ele tem uma em particular que eu quero destacar para começar essa conversa. Ele diz assim: os cristãos têm uma base mais saudável para servir a outros seres humanos. Não é por causa do que podem tornar-se no futuro desenvolvimento especulativo da raça, mas por causa do que já são em virtude da criação divina. Eu acho interessantíssima essa frase. E eu quero começar a pensar contigo aí, Davi, o seguinte, e com nossos amigos. Quando a gente ouve sobre justiça social, E aqui, justiça social, nós estamos tentando trazer todas as questões sociais que envolvem o ser humano. Afinal de contas, o ser humano é um ser social. Então, ele interage, os seres humanos interagem uns com os outros de diferentes maneiras, e isso tem implicações em relação ao comportamento de todas as maneiras possíveis do ser humano. Comportamento sexual, o comportamento político, o comportamento pessoal, o comportamento religioso, tudo também passa pela questão social. Às vezes a gente tem uma ideia de que sociedade é uma coisa, religião é outra. Essas diferenças e divisões, elas são muito interessantes quando você quer estudá-las isoladamente e tal. Mas elas não servem para análise da vida cotidiana. Né? É interessante que aqui, nesse livro e em outros, o John Stott aqui nesse livro, ele faz ele traz isso tudo de uma maneira muito unificada. E aí eu queria começar pensando com você a partir da Bíblia. A Bíblia Sagrada apresenta a ideia de seres humanos sociais e de seres humanos que, de alguma maneira, foram criados para viver bem socialmente, para viver integralmente a sua vida social também. E o que acontece? A gente vê que o pecado entrou na vida, na realidade do casal edênico, né? Adão e Eva, e tudo mudou a partir daí. As coisas não foram mais da mesma maneira, apesar do provimento da salvação em Cristo Jesus, consequências surgiram. E essas consequências, elas se dão no âmbito social.
E aí o ser humano ele está lutando para tentar fazer compensações. E é interessante que o John Stott aqui fala que existe uma base saudável, e aí eu entendo que é na Bíblia, para os seres humanos servirem a outros e ajudarem a outros, levando em conta esse contexto de pecado. Ou seja, não dá para a gente imaginar, não, o mundo está ideal, existe um mundo ideal que nós vamos alcançar. Não, a gente já tem descompensações, desigualdades, desestruturações que não tem como você voltar exatamente agora, aqui, nessa realidade que nós estamos vivendo, exatamente do jeito que é. Não tem como. Já houve uma destruição do ideal, já houve já foi abalado o ideal, né? Como é que você enxerga, partindo desse primeiro ponto aqui? A gente vai ter muitas outras questões, eu quero entrar um pouco também no Antigo Testamento, e aí nas compensações, na maneira como Deus trabalhou com o povo de Israel, mas antes disso eu quero falar um pouquinho do ser humano pecador que tem diante dele um mundo desigual, com dificuldades, com pessoas muito pobres e com pessoas com muito dinheiro. Uma diferenciação, às vezes, entre homem e mulher, uma diferenciação entre pessoas de diferentes etnias. Como é que se enxerga isso aí na luz da Bíblia? Eu acho interessante a gente pensar que, normalmente, o escapismo é uma posição que fica muito flagrante no discurso religioso. Então, assim, a gente olha para injustiça social e pode acabar oferecendo soluções verdadeiras, mas descontextualizadas. Quando a gente considera a injustiça social, é claro que a gente vai pensar num ideal de Deus em que, no futuro, com a escatologia completa, né, o fim da história, a gente vai ter a solução final de todos os problemas. Ou seja, a gente vai ter um mundo justo, tal como o mundo que Deus criou. Para isso, a gente precisa pensar nesse papel das doutrinas para enxergar o mundo. Então, Deus cria um mundo perfeito. Deus cria um mundo em que as capacidades humanas eram plenamente desenvolvidas. Deus cria um mundo onde o trabalho já era uma realidade. Porque o que fica do trabalho é a dor para nós hoje. Mas o trabalho, como num sentido de mandato de criação, já existia. Né? Nós já tínhamos trabalho. O que a gente passou a ter são as dores do trabalho. Assim como as mulheres passaram a ter as dores de parto, mas elas também foram criadas para a reprodução. O grande problema é que a gente vive num mundo onde tudo o que Deus criou foi sendo deturpado pelo mal, com a queda do homem. E aí o que é interessante a gente pensar é o seguinte: a gente tem a esperança na volta de Jesus na resolução final de todos os problemas. Só que, veja, individualmente, eu e você lidamos com essa esperança escatológica final a partir de um conceito que na teologia sistemática se chama de escatologia inaugurada. O que é isso? A gente acredita que, em parte, as promessas que Deus tem para o futuro e que vão se concretizar são vividas hoje. A gente vive algum tipo de alegria em Deus, a gente tem algum gozo em Deus, a gente encontra forças. A gente tem uma parte, a gente vive um pedaço do que vai ser o céu, mas a gente está num contexto caótico, num mundo difícil. Tem muito a ver com aquela oração de Jesus, né? Eu peço para que os livres do mal. Né? A gente tem o mal no nosso mundo. E aí a grande questão é, da mesma forma que a gente passa por um processo de santificação que vai ser concluído apenas lá com a volta de Jesus, em que o reino será instaurado de forma completa, a gente também consegue, através da fé, causar mudanças e transformações sociais imediatas. Ou seja, a mensagem de Jesus, a mensagem doutrinária, a expectativa messiânica, ela também vai causar transformações imediatas. Então, se a gente chega para uma pessoa que é pobre e não conhece a Cristo, a gente vai pregar Cristo para ela. Agora, o sujeito que é pobre, tá nu, ele vai ser vestido por você e vai ser alimentado por você. Uhum. Existe um aspecto imediato desse trabalho que deve ser feito. Quando a gente fala sobre os problemas sociais no sentido geral,
é interessante a gente pensar dessa forma. Por quê? Porque o cristianismo passa a ser uma religião, e é isso que é muito importante a gente entender, que traz soluções para os problemas legítimos que estão sendo discutidos hoje. E por que o Stott vai dizer? Por que o Stott vai dizer que nós temos uma base mais firme para lidar com essas coisas? Porque uma vez que nós não temos uma ideologia, nós temos uma visão de mundo calibrada pela Escritura, a gente consegue enxergar o problema real que afeta. Então, ao invés de desenvolver uma teoria para dizer que, olha, tal coisa, e aí vem uma série de mentiras e uma série de questões, a fé cristã não, ela tem a mensagem da verdade. E essa verdade liberta de um cativeiro espiritual, de forma imediata, que vai ser concluída na volta de Jesus, mas ela também liberta de um cativeiro intelectual, que a gente vive. Então, a gente tem uma renovação de mente, e ela também vai transformar a sociedade não como uma imposição de uma agenda religiosa, mas ela transforma a sociedade porque ela transforma o indivíduo. E aí, para passar para você, o que o Wesley diz é um negócio muito interessante, né? Tem um cara que comenta a história de Wesley no livro... É um livro que eu tenho aqui perto, mas não vou lembrar. Deu um branco agora. John Wesley, livro... né? Reformador e tal. O John Wesley. Tem um intelectual e tal que comenta um pouco do ministério do John Wesley num livro sobre a Bíblia. E ele diz o seguinte, ele vai falar um livro sobre o impacto da Bíblia na sociedade. E ele vai dizer, olha, Wesley acreditava numa regeneração religiosa. É importante a gente falar sobre o Wesley, porque o Wesley é uma figura que é fundamental para o adventismo, uma vez que Ellen White veio de um contexto metodista, e a teologia de salvação adventista é basicamente metodista. Quem afirma isso, inclusive, é a enciclopédia Ellen White. A visão adventista é praticamente a visão metodista. A gente deve muito aos metodistas em relação à questão da doutrina da salvação, que é, honestamente, praticamente a mesma coisa. Não muda muita coisa. Acho que eu não vejo muita diferença. E o Wesley foi muito importante nesse processo. E o Wesley dizia o seguinte, olha, existe uma regeneração espiritual que leva a uma regeneração moral que vai levar a uma regeneração social. Então, por isso que você vê o Wesley se envolvendo em causas do tempo dele, como, por exemplo, a abolição da escravatura. Sem Wesley, a abolição da escravatura provavelmente não teria acontecido. Então, é isso que a gente tem que pensar. A gente não está falando aqui sobre escolher a ação social, seja ela de que tipo for, porque a gente às vezes limita a ação social a alimentar o faminto. Mas não é só. Existem ações sociais de educação, existem N questões. Sim. E o Wesley era um cara que tinha essa postura equilibrada, ou seja, a transformação espiritual do homem levará necessariamente a uma transformação social. O problema que a gente causa é quando a gente quer divorciar as coisas. Pois é, exatamente por isso que o Isaac Malheiros, nosso amigo aí, pastor Isaac Malheiros, acabou de escrever. Acredito que o Stott também se refere à visão de mundo cristã como uma base melhor, né? Porque, claro, porque a visão cristã ela mostra a origem, é o que ele está colocando ali, a origem, a causa do problema, que é a queda, e o futuro restaurado. E aí você falou algo que é bem interessante, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais disso, essa questão das ideologias. Até que ponto você trabalhar a questão da justiça social pelo ponto de vista ideológico, e aí eu falo de ideologias que são estruturadas, digamos assim, sob o ponto de vista do humanismo e tal, é uma coisa. Outra coisa é você trabalhar a justiça social sob o ponto de vista da cosmovisão bíblica. Porque ela bastante diferente. É muito diferente. E ela te dá uma linha de raciocínio muito diferente, que é aquilo que o Isaac estava colocando. Agora é interessante... Eu costumo dizer o seguinte, as ideologias, elas conseguem enxergar partes muito fracionadas da verdade. Ok. Então, o que a gente conseguiria pensar? Vamos lá. Marx, quando encontra o problema da pobreza, ele vê o problema da pobreza. Só que a proposta para a solução do problema da pobreza que Marx faz é mentirosa. Então, assim, a questão toda que a gente precisa pensar é sobre o papel do cristianismo como verdade para a vida.
e dos axiomas que o cristianismo coloca. Por que é importante a gente pensar nesses termos? Porque as ideologias, normalmente, elas vão ter explicações sobre a origem do problema, né, sobre a solução dele. O que o cristianismo... Vão ofertar uma solução. Toda ideologia vai ofertar uma solução. O que o cristianismo faz é falar, olha só, nós fomos criados por Deus, a imagem e semelhança dele. Qual é o problema maior do homem? O problema do homem é a fome? É. O problema do homem, como por exemplo, dentro do feminismo, existe abuso sexual? Existe. Existe uma degradação da mulher? Existe. Só que o crente, ele coloca essa questão toda dentro do quê? O homem pecou contra Deus. Quando ele peca contra Deus, ele rompe com o seu propósito original. E aí, o que soluciona esse problema? A consumação do nosso perdão em Cristo Jesus e essa esperança escatológica no futuro. Exato. E aí, o negócio é o que a gente faz nesse século, né? Entre a consumação iniciada e a consumação terminada. Então, e aí, dentro dessa perspectiva que você está falando, eu não sei se o meu áudio está agora no volume normal, andaram me dizendo antes que está ótimo. Tá normal, né? Senão também já vou me livrar desses fones aqui. Aí o que acontece? Aí você pensa assim, vamos pegar agora a história bíblica, né? Tem um povo escravizado no Egito Antigo. Aquele povo de Israel lá, mais de 400 anos escravizado, perdendo a noção e a referência de quem era Deus, do Deus único, do Deus presente, do Deus que atuava, que supria as necessidades deles. Ficaram com uma imagem distorcida de Deus dentro de um regime de escravidão. E finalmente foram libertados sob o comando do ex-príncipe convertido, Moisés, lá, quer dizer, convertido a líder, né? Moisés, preparado inicialmente para ser um príncipe, um sucessor aí na linha do faraó, de repente há uma guinada grande, ele se torna um libertador do seu próprio povo, que etnicamente, com quem etnicamente ele nem tinha tanta afinidade, mas que ele retoma isso, graças a Deus, tal. Toda a história que nós conhecemos lá de Êxodo. Mas aí o que acontece? Quando esse povo sai para o deserto e começa uma peregrinação para Canaã prometida lá, desde os tempos de Abraão, o ex-caldeu, né, também, que se torna o pai da nação e tal. Estou falando isso propositadamente, porque são todos estrangeiros ou pessoas que tinham perdido suas noções étnicas, mas eles estão sendo conduzidos por Deus, que está acima disso aí. E é interessante que esse povo, vai percorrendo no deserto, e aí então Deus começa a trabalhar com eles questões importantes sobre como eles deveriam viver socialmente, como é que eles deveriam se comportar. Existe uma lei moral definida que Deus retoma para eles por meio do decálogo, mas tem leis em relação ao meio ambiente, tem leis em relação à escravidão, tem leis em relação à manutenção da terra, tem diretriz em relação a cuidados sanitários de higiene. Olha só que interessante. Eles tinham que deixar descansando a terra durante um tempo, após um certo tempo. Eles tinham que perdoar dívidas. Tinham que emprestar sem juros. Você consegue enxergar princípios de valorização da dignidade humana, mesmo para um povo egresso de um sistema de escravidão, peregrinando por um deserto, milhares peregrinando por um deserto, em direção a uma terra que precisaria ser conquistada. Ela era habitada por povos que eram meio até parentes daqueles ali, tinham até uns parentescos, mas se consideravam povos isolados e que tinham que manter a sua terra. Você consegue enxergar princípios da valorização da dignidade humana, princípios da justiça social por aí, que Deuteronômio detalha, principalmente, e tal, Davi? Eu diria o seguinte, e isso é um negócio importante da gente pensar. Quando você vai para a faculdade de Direito e tal, você tem acesso ao conhecimento jurídico, você conhece as leis, e elas mudam bastante, inclusive. Quem começou a faculdade de Direito junto comigo já pegou uma reforma trabalhista, já pegou uma série de mudanças, etc. e tal. Mas você aprende as leis e você aprende os princípios. Você aprende questões relacionadas aí, por exemplo, ao direito constitucional, né, aos princípios de interpretação, etc. e tal. O que é muito bacana a gente pensar é que, assim,
o direito, ele não é uma invenção humana. Normalmente a gente pensa no direito como invenção humana e a gente acredita que através da legislação você dignifica o homem porque ele sabe o melhor que é para si. É claro que isso é verdade, que você não pode querer importar um código nacional de milhares de anos atrás para a atualidade. Mas o que a lei no Antigo Testamento mostra é que há um Deus preocupado com a regulamentação da sociedade. Deus não deixou a gente 100%... aliás, Deus não nos deixou ao léu. Quando a gente pensa no cristianismo, bem como no judaísmo, como uma religião de revelação, é porque a gente vê a Deus como um ente que está preocupado em ser claro naquilo que ele deseja. Né? Revelador é interessante. E revelado. Revelador e revelado. Então, assim, veja que coisa interessante. Até hoje, em religiões de mistério, o adorador vai... Eu vou voltar a ler. O adorador vai ao templo tentando oferecer aquilo que ele acha que o santo vai aceitar. Eu estou no contexto do Rio, né? E aqui tem bastante isso. Mas não, a religião cristã, a gente vai a Deus para entender o que ele quer que a gente faça. Sim, é um movimento contrário. É um movimento contrário. Por quê? Porque o Deus cristão, diferente das entidades, por exemplo, religiosas do Império Romano, não é humano. Ele não tem características humanas. Ele é além de tudo. Ele se revela, mas ele está oculto. Né? Ele se revela em Jesus, mas ao mesmo tempo a gente não o vê. A gente não tem imagem, a gente não tem representação pictográfica. O que a gente tem é um texto. Nós somos uma religião que é um texto. E é o texto de Deus falando sobre o que ele quer que a gente faça. O que ele quer que a gente creia. Beleza, agora voltemos a ler. Se esse é o ponto, se Deus não nos deixou em silêncio e se revelou a nós, e a lei fala sobre aspectos sociais, isso significa que Deus se importa com a sociedade, que Deus se importa com o que a gente vai fazer. E aí entra uma outra questão que eu acho importante. Se Deus fala sobre cuidado com os pobres, se Deus fala sobre período de descanso, se Deus está falando sobre todas essas coisas, significa dizer que o Senhor está profundamente interessado em questões que a gente pode não achar religiosas. Porque a gente limita o religioso a algumas questões muito específicas do sábado, por exemplo. Cara, não, mas a gente vive de sábado a outro sábado. No seu caso, você é um caso à parte, porque você trabalha na divisão, e teu trabalho, a despeito de profissional, ele é bastante religioso. Ele se funde, na verdade. Ele se funde. No meu caso, eu estou editando vídeo, estou escrevendo roteiro, estou fazendo, sabe? Onde é que entra a religião nisso? E aí que é interessante a gente pensar na lei dessa forma. Por quê? Quando a gente entende que a lei está preocupada com as nossas vidas e com as inquietações que a humanidade causa, a gente vê o cristianismo não só como uma verdade religiosa, a gente vê o cristianismo como a verdade. Perfeito. O cristianismo é a verdade. Deus é a verdade expressada na revelação. E é por isso que a gente se preocupa com essas questões. Quando a gente se oculta, se cala e vai por um caminho mais pietista, o que a gente está fazendo não é ser mais fiel a Deus, porque nós estamos buscando a Deus. O que a gente está fazendo é ignorando aquilo que Deus orientou. É o assim, escapismo que você falou no começo lá. Exato. Se a lei mostra questões sobre esse assunto, é porque há uma preocupação de Deus sobre isso. Né? Há uma preocupação de Deus com a justiça, inclusive em termos sociais, cara. Sabe? Deus não silenciou sobre esse assunto. Se Deus não silenciou, o nosso papel é também não silenciar sobre isso. Pois é, não silenciou e mais do que isso, deixa claro, por exemplo, quando você vai para os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, por exemplo, você vê que não só não silenciou, como disse que por causa do pecado, da desobediência, acabaram cometendo injustiças sociais. Os reis do antigo Israel, dos antigos reinos de Israel e Judá, que ambos sucumbiram como reinos aos instrumentos de Deus que os conquistaram, a Síria e Babilônia, no caso aí, eles sucumbiram, mas antes de sucumbir como reinos,
eles apresentaram muitos problemas, muitas injustiças sociais, cometeram, os reis, os monarcas, cometeram absurdos. E é interessante que Isaías, Jeremias, Ezequiel, basta ler isso, isso permeia completamente esses livros, essas obras. Você vai ver claramente que eles estão falando que você está cometendo injustiça, você está esquecendo da viúva, do órfão, você está esquecendo do pobre, porque você está desobedecendo a mim. Se você estivesse integralmente conectado com a minha vontade, você estaria atento a isso, porque, como você falou, isso é importante para mim. O Isaac comentou exatamente isso agora. Isso. Então, pensemos, por exemplo, no mandamento do sábado. O mandamento do sábado tem a ver com o descanso da terra, dos animais, porque os animais também não trabalham no sábado, né? E aí e tem as analogias que são muito interessantes. Analogias não, mas as aplicações, né? Se eu sou um adventista hoje, eu não tenho animais. Não tem nem muita coisa, na verdade. Não é animal nem muito limitado. Mas, por exemplo, se eu tenho máquinas industriais, as minhas máquinas industriais não trabalham no sábado. E os meus funcionários não trabalham no sábado. Tudo para. E para por quê? Porque eu me lembro de Deus. Daí é importante lembrar, né, aquela frase de Ellen White que é muito célebre, que se o sábado tivesse guardado perpetuamente como Deus ordenou, não existiria ateu. Porque no sábado a gente sempre lembra quem a gente é. No sábado nós lembramos quem é Deus, quem Ele é. A gente lembra sobre a queda, porque o sábado é uma instituição pré-queda. A gente lembra sobre quem são os nossos semelhantes. A gente lembra que a gente precisa tratar as pessoas com dignidade. A gente lembra sobre isso tudo no mandamento do sábado. Do sábado. Então, é interessante pensar. Deus estava preocupado em instaurar uma ordem social distinta de tudo aquilo que existia. Um texto que me chama a atenção no Deuteronômio é quando ele vai falar: essas ordenanças foram dadas para que vocês sejam considerados povo sábio e inteligente. A lei tinha um papel de, num direito comparado, para fazer um anacronismo aqui, mas, né, trazendo para a nossa realidade, num direito comparado, a lei que Deus deu era a lei mais justa, era uma lei mais efetiva, era uma lei muito melhor. Mais inovadora em relação muito mais inovadora. Os povos faziam, porque eles também deveriam observar isso e ver, opa, peraí, aqui tem uma mente divina guiando essa forma de organização social. Não é como a gente, porque eles tratavam o escravo de uma maneira. Veja que aqui você tinha o estrangeiro a tratar de uma maneira pelos outros povos, porém aqui Deus diz, o teu estrangeiro não vai ser tratado como os outros estrangeiros, não. O seu refugiado não vai ser tratado como os outros refugiados. Você vai tratar dessa maneira, com dignidade. Isso faz toda a diferença. Isso é um testemunho poderosíssimo, né? 2 exemplos aí que a gente pode pensar em relação à Bíblia. Esther vai para os campos de Boaz, porque Boaz, como agricultor, tinha... Ruth. Obrigado. Ruth vai para os campos de Boaz porque Boaz tinha a obrigação, como agricultor, de ceder, né, o excedente ali ele podia colher, mas não podia colher tudo, porque a parte daquilo iria ser colhido pelos mais pobres. Então Ruth é beneficiada nos campos de Boaz que era por pobre, conta né? de... Exato. Por uma legislação que era da época. E aí, é uma coisa que é interessante a gente pensar. E a sogra que era viúva, né? E aí, sogra que era viúva. Então, assim, Deus tem preocupação em regulamentações muito específicas sobre as coisas da vida. E isso é uma coisa... outra coisa que, para a gente partir para outra pauta, para outro... Quando a gente pensa, por exemplo, no direito penal, nós olhamos e, olha, isso em faculdade de direito é a coisa mais normal do mundo, que eu vou dizer agora. Se você já fez direito ou vai fazer, você sabe do que eu estou falando. É o seguinte, a pessoa fala, olha, não, porque o direito bíblico, por exemplo, dizia que olho por olho, dente por dente. Então, só que as pessoas não entendem que o olho por olho, dente por dente é um negócio inovador na época. Por quê? Sim. A vingança no mundo antigo não acabava. As pessoas iam se matando para sempre. Então, olho por olho, dente por dente é no seguinte sentido, olha, aconteceu algo com você, extremamente casuístico, tal pena vai ser aplicada. Acabou aí. O olho por olho, dente por dente não é só olha só. Não, é uma inovação de direito de falar, aqui cessa o mal. O mal foi infringido. Fora a ideia da cidade de refúgio, para onde... Fora a ideia da cidade de refúgio. Que era uma coisa totalmente interessante. Quer dizer, tem muita...
Tem muita legislação aí, né? Então, eu acho interessante pensar nisso porque, assim, vamos lá. Vamos pensar, por exemplo, sobre a questão dos pobres. E aí eu já trago até para uma discussão atual, né? A legislação dada ao povo tinha um cuidado especial com o pobre antes de que a gente tivesse qualquer tipo de estado de bem-estar social, né? A ideia de welfare state. Uhum. Esse pobre israelita, ou mesmo estrangeiro, Sim, ele não iria passar fome. Não iria. Ele não iria passar fome. Aí a questão que fica cara, é muito interessante pensar nisso. Porque veja bem, esse pobre não vai passar fome, mas ele vai ter o mínimo de dignidade porque ele vai catar a comida lá. Ninguém vai entregar. Então veja, ele não passa fome, mas ainda assim há uma dignidade no sentido dele procurar o alimento dele. Há uma possibilidade ali de dar dignidade a essa pessoa, que ela não só recebe, ela não vira um receptáculo, ela não se sente diminuída. Não, ela entende que a Deus pertence a terra, esse é o primeiro ponto, né? A Deus pertence a terra. Não tinha um princípio de desenvolvimento humano aí? Exatamente. Empreendedor, não vou dizer empreendedorismo, mas uma certa noção de você é digno para buscar a sua subsistência. Você não é um dependente completo, né? É isso aí. E aí é uma questão interessante para se pensar, por quê? Nós, quando falamos sobre justiça social, em termos até em relação à questão do Estado, a gente normalmente muita gente adota um liberalismo que se afasta, um liberalismo, cada um vai vencer por si e tudo mais, e a gente não percebe, e aí eu vou para outra doutrina, que é a doutrina da criação. A gente não percebe que o propósito de Deus com a doutrina da criação foi dar uma imagem de Deus a tal forma que, mesmo maculada pelo pecado, permanece e que deveria fazer com que a gente não tolerasse algumas coisas. Aí alguém vai falar, olha, isso é socialismo. Não é, porque a minha preocupação não é defender uma ideologia. Até porque se eu fosse falar por questões particulares sobre quais são as minhas convicções econômicas, elas estão muito mais para um campo liberal do que qualquer outra coisa, para um campo dirigista. A grande questão é a gente sair dessa discussão mais política e ideológica e pensar nos valores e nos padrões bíblicos, que a gente pode pensar assim, mas a gente deve pensar assim. Então, por exemplo, se o liberalismo, e isso é um dado da realidade, é um fato, o liberalismo econômico, em grande parte, ele teve também uma influência do darwinismo moral. E o darwinismo moral, ele surge de uma negação da criação de Deus. Com a negação da criação, você nega uma dignidade inerente ao ser humano. Então é digno quem eu acho que é. Né? É digno quem parece comigo, que foi o caso do nazismo. É digno quem... é digno quem consegue ganhar muito dinheiro, quem é... E não é essa visão de Deus. Então, assim, é importante a gente pensar nessa questão porque ela acaba fazendo com que muitos dos nossos conceitos sejam questionados. Se eu sou um cara socialista, eu já não vou conseguir mais ser, porque eu vou falar, poxa, peraí, a solução que o socialismo está dando para o problema da economia é errada, porque ela está partindo de um pressuposto errado sobre a natureza humana. Ao mesmo tempo, eu não vou ser um liberal completo, porque eu entendo que quem não consegue ganhar dinheiro tanto quanto eu, o que seja, merece algum status de dignidade como a lei dava para quem era fracassado no passado. Isso ajuda a gente a pensar sobre as implicações da lei na atualidade. Por quê? A lei foi dada para o povo de Israel e a gente permanece com a lei que a gente chama de lei moral, mas a lei como um todo é uma revelação de Deus. O grande problema é que a gente vai para a lei e fica, primeiro, fazendo essa divisão, que é uma divisão arbitrária da teologia sistemática, não é uma divisão da teologia bíblica, que aí já é uma outra discussão, é uma arbitrária. E assim, será que se a gente olhasse para a lei do Antigo Testamento como esse exemplo para a vida atual, claro, não vai ser aplicado porque a gente não está num estado teocrático, não é esse o propósito de Deus, mas se a gente olha para a lei com esse carinho, com esse amor, a revelação que é de Deus, ainda que talvez não seja completamente útil para nós hoje, a gente vai perceber que sim, a lei tem
respostas para problemas atuais, quando a gente fala sobre mendicância, quando a gente fala sobre... Né? Tem respostas, sim. E é preciso estar atento para elas. E aí o Isaac até colocou mais uma questão. Tem várias pessoas comentando, tá, gente? O pastor Sael fez várias colocações ali, o Roberto Góes, Irving Reis, BR. Eu não estou conseguindo ler tudo, porque senão a gente não consegue manter. Mas vocês estão em caminhos interessantes e obrigado pela participação. E vão colocando aí, não deixe de participar. O que eu ia pontuar aí dentro do que você falou, Davi, é que eu quero falar disso rapidamente, mas eu quero entrar para um outro aspecto agora, que é adventismo. Né? Que é adventismo. Para você ver, as ideologias, digamos assim, que eu considero ideologias humanistas, ou de cunho humanista, ou de fonte primária humanista, né? Você citou aí socialismo, liberalismo, são formas de enxergar o mundo, o desenvolvimento da sociedade, a organização da sociedade, a organização política, etc. E tal. E até tem um livro do David Koizes, que fala bastante sobre isso, Visões e Ilusões Políticas, acho que é isso, né? Visões e Ilusões Políticas. É muito bom esse livro, porque ele trabalha bem essa questão da diferenciação entre essas ideologias e a cosmovisão bíblica. Ele confronta isso. E ele exaustivamente apresenta. Mas aí, isso mostra que existe uma maneira de enxergar as questões sociais, a necessidade das pessoas pelo prisma cristão. E aí eu também compartilho um outro livro que traz uma visão muito equilibrada, que é o do David Platt, que é o Contra a Cultura. É bem aplicado, né, esse livro, porque o David Platt fala da experiência dele com isso, né, com questões sociais e como ele apresenta isso do ponto de vista da vivência bíblica, né, da vivência a partir dos princípios bíblicos. É muito interessante. Mas, e a gente vai falar um pouquinho mais ainda antes de acabar, mas assim, para a gente não perder o adventismo nessa história. O adventismo, ele teve um papel importante nessa atuação bíblica em relação a questões sociais, em relação à abolição da escravatura, em relação ao movimento da temperança, que foi aquele movimento do século XIX de combate ao álcool, que depois até conseguiu redundar numa lei seca, que depois também acabou, foi revogada e tal. Mas, enfim, o movimento de temperança, que era não era um movimento adventista, era um movimento supra-religioso, né? Mas onde teve participação adventista. Ellen White, por exemplo, deu palestras nas reuniões. O filho dela, Edson White, Edson White, ele esteve envolvido com o trabalho no sul dos Estados Unidos com comunidades negras. Nós temos a criação da Escola Técnica de Oakwood, que hoje é a Oakwood University, que foi inicialmente que começou para ajudar pessoas negras ou pessoas pretas, como preferirem aí na nomenclatura. A gente não sabe, nem eu sei. Pois é. Eu vou falando todas as possíveis para ver se alguma delas eu acerto. E essas pessoas, elas pudessem ter uma formação técnica para que pudessem ter uma subsistência. Esse adventismo, ele existiu mesmo na prática? Olha só, vou ler, eu poderia citar livros e tal, mas eu vou ler aqui Testemunhos para a Igreja, volume 9, essa é a versão nova. Bonito. A Casa Publicadora fez um trabalho muito legal, toda aquela coleção que vocês conheciam, que era desse jeito aqui, olha, com essa cor. Que cor é essa? Isso eu não sei que cor. Mogno. Aí. Não faço a menor ideia. É um vermelho escuro. Nossos amigos vão nos dizer que cor é essa. Exatamente, que cor é? Eu não sei. Todo mundo conhece essa versão aqui. Essa versão foi substituída por essa versão. E não é só estética, não. Melhoraram a tradução. Então, um trabalho muito bonito que a Casa Publicadora fez agora. E esses livros estão sendo aí atualizados. E eu comprei o volume 9 do Testemunhos para a igreja, né, que é compilado que a gente está acostumado a ouvir, em pregação e tal. Eu vou ler a página 160 sobre essa questão racial que você trouxe, e aí você conclui o que você entender. Eu posso até comentar depois, mas você que está ouvindo, leia e olha só o que o Leandro vai dizer. Página 160. Ela está falando sobre o contexto aqui da... Rapidamente, as cores. Vermelho amarronzado, grená,
Vinho, beleza, obrigado. Bordeaux. São algumas cores possíveis. Com certeza vai ser uma dessas respostas. É melhor botar barra, e alguma delas vai ser a resposta certa. E essa aqui é cinza, essa eu tenho certeza que é cinza. Não, então, até eu tô vendo daqui. Olha só o que a linguagem vai dizer na página 160, Testemunhos para a Igreja, volume 9, essa edição nova aí. Muito mais poderia ter sido realizado pelo povo americano se esforços adequados em favor dos escravos libertos houvessem sido postos em prática pelo governo e pelas igrejas cristãs logo após a emancipação. O dinheiro deveria ter sido utilizado livremente em favor do cuidado e educação deles, num momento em que era muito grande a sua necessidade. Mas o governo, após pequeno esforço, deixou os negros a se debaterem sem auxílio em suas tremendas dificuldades. Algumas das fortes igrejas cristãs iniciaram um bom trabalho, porém, infelizmente fracassaram, alcançando relativamente poucos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia também falhou na parte que lhe cabia. Alguns esforços perseverantes têm sido postos em prática pelos indivíduos e por sociedade, a fim de erguer o povo negro. E essa tem sido uma obra nobre. Quão poucos, porém, têm tomado parte em tal obra, a qual deveria haver contado com solidariedade e ajuda de todos. Aí, vamos lá. Isso é o que o texto diz. E aí a gente precisa diferenciar sempre o que é inspirado do que não é. Eu não sou inspirado. O texto é, né? Vamos trazer para as discussões atuais sobre as questões que envolvem negritude e outros pontos. Eu reconheço e compreendo que elas são hipercomplexas. Não há resposta simples, não tem resposta feita. E, normalmente, quem tem resposta feita está desconsiderando uma série de variáveis que esse tema envolve. Tá bom, isso é um ponto. Não obstante, quando as pessoas discutem a questão, por exemplo, de cotas raciais, as pessoas dizem exatamente o quê? Que no momento em que houve libertação dos escravos, inclusive aqui no Brasil, os escravos foram largados à sua própria sorte. Ou seja, durante 400 e tantos anos, eles foram colocados numa posição intrageracional, tráfico negreiro sendo promovido, de subserviência. Aí, de uma hora para outra, o Estado, depois de muito esforço, que o abolicionismo no Brasil é uma história muito bonita de se contar, inclusive, o povo negro é liberto. O que Ellen White está dizendo, e não sou eu, é que era uma obrigação naquele contexto o governo e as igrejas terem agido para dar condições dignas para essas pessoas que estavam sendo libertas. Não sou eu quem está inventando isso. Ellen White é quem está dizendo naquele contexto. Uhum. Então, veja, subjaz no pensamento de quem é a favor das cotas raciais, e eu não estou opinando aqui favoravelmente ou contra, eu estou dizendo que o argumento de quem diz que é a favor é de que no momento em que os negros foram libertos, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, não houve nenhum tipo de suporte, que por essa razão se perpetuaram amarras de subserviência. E que por esse motivo é necessário que medidas estatais sejam tomadas. E alguém pode dizer, mas olha, o Estado não tem que fazer isso não, porque ele está fazendo diferenciação entre as pessoas. Só que o Estado que está fazendo diferenciação entre as pessoas para buscar, de forma que não é 100% precisa, essa harmonia, foi o Estado, o mesmo Estado que escravizou essas pessoas, que tornou legal escravizar pessoas. O que Ellen White está argumentando é isso, de que devia ter acontecido. Uhum. E a gente hoje está num contexto de poder fazer isso ou não. Então, eu entendo que as discussões são hipercomplexas, eu compreendo que é possível ter posições diferentes, longe de mim querer ser dogmático em questões que não devem ser. Então, é possível que brancos sejam favoráveis e negros sejam contrários. Eu posso citar exemplos aqui. Uhum. Agora, o que a gente não pode fazer é desconsiderar que na história negra, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, uma condição étnica que teve suporte estatal e teve suporte religioso no Brasil por conta da Igreja Católica, quem vai dizer isso é o Joaquim Nabuco no livro Abolicionismo.
foram condições que colocaram o negro numa condição de subserviência, que não foi recuperada. Inclusive, Felipe, quando a escravidão acaba aqui no Brasil, o Rui Barbosa foi o cara que acabou trabalhando na primeira Constituição Republicana, e o Rui Barbosa faz o seguinte: ele foi um ministro da Economia, um ministro muito ruim da Economia, inclusive, ele era um grande intelectual e grande advogado, mas foi uma tragédia como ministro da Economia. Sim, mas ele fez uma coisa interessante. O Rui Barbosa fez uma coisa interessante como ministro da Economia. Naquele contexto, as forças que eram contrárias à abolição estavam pedindo ao erário nacional para bancar o prejuízo que eles haviam tomado. Aí o que o Rui Barbosa faz? Manda queimar todos os documentos. Aí os historiadores, alguns falam, poxa, mas isso atrapalha, porque a gente não tem condições de estudar questões sobre a escravidão, uma vez que vários documentos sobre posse e propriedade de escravos foram queimados. Só que a posição que o Rui Barbosa tomou foi de não indenizar quem já havia se servido da vida daquelas pessoas durante séculos, né? Durante décadas. Tentou criar uma compensação, ou pelo menos evitar que houvesse uma dupla, aliás, um benefício indevido. A única compensação que se pensou na ocasião em que os negros foram libertos foi a compensação de quem perdeu a posse. Não foi a compensação de quem ganhou a liberdade. Sim. Isso é bem documentado. Olha que isso é bem documentado, isso não Laurentino Gomes fala, imagino eu que no Escravidão 1 e 2 ali, ele fala, fala alguma coisa e no 2 acho que mais ainda. E aí, você pensa, por exemplo, aí uma outra questão, que também fica para a gente pensar. As comunidades aqui no Rio de Janeiro, algumas das favelas, como a gente fala, surgem no contexto da abolição, em que o sujeito não tinha, vamos para onde? Aí as favelas eram áreas, morros, né, que tinham uma planta chamada favela, e aí eles habitaram esses lugares. Ou seja, o problema de habitação coletiva, especialmente no estado do Rio de Janeiro, que eu conheço bem, eu não sei como é em outros lugares, porque eu nunca viajei muito e tal, não conheço poucos lugares, mas o Rio eu conheço muito bem. O problema de habitação coletiva começa lá. Como é que você vai desassociar o fato de que existe uma criminalidade crescente no estado do Rio dessa abolição mal feita que não deu condições de negros se colocarem numa posição bacana? Aí alguém fala vem sempre com exemplo de que, mas existiram os irmãos Rebouça, né? E a gente tem vários exemplos de negros bem-sucedidos. Sim, mas eles são os irmãos Rebouças, grandes engenheiros, fizeram um trabalho. E pensar em literatura brasileira, a literatura brasileira tem negros geniais. Você pensa em Lima Barreto, não dá para contar a quantidade de negros geniais que o Brasil teve. Agora, o fato, proeminente. Agora, não dá para ignorar o fato de que houve uma perseguição e condição de subserviência estatal em relação a eles. Aí voltemos à lei, né, do Antigo Testamento. Escravidão, como a gente conheceu, nunca teria acontecido se a lei do Antigo Testamento tivesse sido respeitada. Jamais. Que a lei do Antigo Testamento tinha aspectos... Então, assim, veja, você não precisa ser a favor das pautas que o movimento negro coloca. Você não precisa nem fazer parte do movimento negro. Mas como crente que você você precisa considerar como as doutrinas que você professa implicam na visão de mundo que a gente tem. Porque a gente, Felipe, vai lá, assina a revista Criacionista, a gente vai lá, compartilha os posts do Michelson, falando sobre a importância do criacionismo e tal. E, ao mesmo tempo, a gente defende ideias econômicas que estão baseadas numa visão que é evolucionista. E qual é a coerência que a gente precisa ter? Para a gente pensar. Sim, pois não, bem colocado. Isso é o que eu queria ampliar e agora ir para uma parte muito, muito bem colocado. Isso aí que você trouxe um exemplo muito, muito concreto, e muito correto e muito apropriado. E que se expande para outras áreas. E o que eu quero evocar o que o David Platt, ou Platt, sei lá como é que fala o sobrenome dele. Eu até sigo ele, até vou perguntar aí um dia desses, colega, como é que fala isso. Mas o David Platt aí, ele fala muito sobre isso. Você não pode ignorar a realidade que te cerca. Não pode ignorar. Existe a realidade da desigualdade, da fome, da injustiça, do desequilíbrio. Isso existe. Não adianta dizer que não existe.
Não existe. Existem problemas de pessoas que são escravas sexuais, pessoas que são vítimas de perseguição por causa da maneira como se comportam, inclusive sexualmente. São pessoas que são vítimas... Posso falar uma coisa sobre essa questão que você... Desculpa, eu sei que eu te interrompi e interrompi seu argumento, mas... Mas aqui é uma conversa, pode falar. Grande parte do tráfico de pessoas... Grande parte do tráfico de pessoas e tráfico de mulheres que a gente tem hoje no mundo, uma parte significativa tem a ver com prostituição e produção pornográfica. Então, veja, a ética cristã que condena prostituição e consumo de pornografia, produção, que seja. Que condena a desvirtuação do sexo, já para começo de conversa. Né? Ponto, né? É uma ética. É isso. Essa ética cristã é uma resposta para esses problemas também. Porque a gente normalmente pensa na ética cristã só pensando com o que a gente vai fazer. Mas a gente não pensa no que é simplesmente obedecer, sabe? Quando a gente obedece a Deus em relação a essas coisas, a gente causa benefícios sociais reais. Tem um livro legal que fala sobre esse assunto. Eu fiz uma resenha dele lá no meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube é Davi Boechat, youtube.com/, Davi Boechat. Eu vou só mencionar aqui o vídeo, depois, quando terminar aqui, vocês podem assistir lá, e certamente vocês vão achar interessante, que é o Por que os países protestantes são mais ricos, né? Que é o livro Discipulando Nações, o poder do Evangelho para transformar culturas. Perceba que até hoje os países mais ricos do mundo são os países protestantes. Por causa de uma ética de trabalho que foi praticada nesses países. Não é... Aí você pode falar, não, mas teve o contexto da escravidão e teve também a questão do colonialismo. Só que a Suíça, que é um dos países mais ricos da Europa, não teve colonialismo. Então, assim, nem tudo se resolve com teoria tão simples. Então, assim, a gente pensar que a própria ética cristã traz respostas tão boas, Felipe. Isso é uma coisa que me toca, porque, poxa, a gente vive num momento em que as ideologias estão assaltando e roubando o coração das pessoas, estão escravizando as pessoas. Pois é isso que eu queria falar. As ideologias estão assaltando, e as ideologias eu sempre coloco, cujo foco é o ser humano como protagonista. É isso que eu quero enfatizar aqui. A cosmovisão bíblica, ela não coloca o ser humano como protagonista. Aí você vai pensar assim, nossa, mas então peraí, como assim? Não, claro, Deus é o protagonista, mas ele atua na vida da gente, e é aquilo que você falou lá no começo, uma mudança do indivíduo, que é o que Jesus trabalhava. Então, qual era o método de Jesus? Mudança do indivíduo, para mudar um mundo ao seu redor. Então, você mudava o indivíduo mudava. Você mudava a forma de enxergar o mundo de um Mateus, e aí Mateus não era mais um corrupto da coletoria. Então, você mudava a vida de um outro discípulo, e ele não era mais aquela pessoa que socialmente criava um problema, uma desigualdade, desvirtuava algum aspecto. Então, aí que está importante. Então, o humanismo, não, ele coloca a solução, eu acho que o Isaac comentou ali por cima, falta uma base nos movimentos seculares, mesmo bem intencionados, contra a pornografia, contra a prostituição infantil ou adulta, contra o tráfico de pessoas, contra o preconceito étnico, contra o preconceito em relação a questões sexuais, contra essas problemáticas sociais que são apresentadas. Muitas vezes um problema, o preconceito contra o refugiado, contra o estrangeiro. Pois a solução passa, na nossa conversa, a gente vai trazendo que é preciso levar em conta que a ética cristã, como você coloca, ou seja, a base bíblica, a cosmovisão bíblica, ela precisa ser encarada como uma forte e embasada maneira de agir contra essas desigualdades e mazelas e problemas sociais seríssimos. Primeiro ponto, não tenho como negar que isso existe. Segundo, ao não negar, eu tenho que ter uma parte ativa. Não é só eu viver, mas eu também tenho que usar todos os meios possíveis da minha influência, da minha capacidade para ajudar. E aí, volto àquilo lá no começo do John Stott, citação do John Stott. O cristão tem uma boa base
para fazer isso. Ele tem uma solidez estrutural que permite que ele faça isso sabendo que o problema principal é o pecado, mas que o pecado causa outras desigualdades. E eu tenho que lutar contra isso, mas não vou lutar da maneira como aqueles que têm o humanismo como regra lutam, que têm o humanismo como tese de vida. Humanismo, idealismo, né? Toda matriz filosófica ela vai causar implicações. Eu falei uma vez o pastor Isaac me convidou para dar uma aula para alunos dele num curso que ele dava no IAP, para o curso de teologia. Eu falei uma frase que ele falou, pera, repete. E aí eu decorei a frase. Olha, se a gente não é propositalmente cristão, a gente vira acidentalmente qualquer coisa. Então, assim, num mundo em que a gente tem tantas ideias se digladiando no debate público e disputando o nosso coração, que é isso que a gente precisa entender, as ideias estão disputando o nosso coração, não só a nossa mente, é a nossa devoção. A gente tem que entender ética cristã, história cristã e teologia cristã, porque essa vai ser a base com que a gente vai tornar firme aquilo que a gente acredita. Então, quando chega... O David Koyzis fala disso no livro dele. Isso é mencionado por ele no livro lá. Então, é importante a gente entender. Por quê? Gente, as pessoas hoje ligadas ao movimento negro, em maior ou menor nível, são pessoas que estão lendo. E às vezes estão lendo um monte de coisa que a pauta principal correta, com uma base terrível. E é o exemplo que eu já dei mais de uma vez, né? Quando você lê os discursos do Martin Luther King e do Michael X, eram duas pessoas com o mesmo problema. Mas o discurso é completamente diferente. Olha, tem 2 livros aqui do King. E A Dádiva do Amor, são sermões que ele pregou. E esse outro são outros escritos, que é o Por que Não Podemos Esperar. Nesses livros, o King está preocupado em acusar, em ser voz profética, né, nesse sentido, mas ele fala para os negros que estavam sofrendo tudo aquilo, e ele foi assassinado, a gente precisa lembrar, por causa do trabalho dele, ele diz o seguinte, Felipe, nós temos que amar os nossos inimigos. Um dos sermões que está aqui não é para denunciar o racismo, é para ensinar os negros a amarem quem fazia mal a eles. Você nunca vai ler o Michael X falar isso. Só pode fazer quem tem uma base cristã sólida, né? É por isso que o Stott faz aquela citação extremamente assertiva. Nós temos uma mensagem. O cristianismo tem a verdade. A gente pode, eu e você, como a gente não é inspirado, a gente é no máximo crente, todos nós temos nossos erros, a gente vai conseguir tatear alguma coisa de acordo com o contexto em que a gente vive. Mas a gente precisa ter um compromisso com a Escritura. Esse compromisso é fundamental. Por quê? Eu espero que, no futuro, o meu sonho atual é ser professor universitário. Quando eu for professor universitário, eu não vou ser outra coisa senão um crente que pensa como crente e está no ambiente universitário. O grande problema é que até os nossos intelectuais... Eu fui num congresso uma vez, eu não vou poder falar datas nem nomes para não ficar feio, mas eu fui num congresso uma vez. Isso. Vamos ficar na educação propositiva, conceitual. Mas é para educar. Eu fui num congresso e lá havia professores universitários de uma universidade cristã. O sujeito começou fazendo um discurso ideológico gigantesco e esse congresso envolvia a cosmovisão cristã. Nós éramos 2 adventistas. Eu e o Vitor, que deve estar assistindo a live, lá da Paraíba. E as pessoas começaram, né? Cara, o que esse cara está falando? Que era um discurso ideológico, não era um discurso teológico, não era uma reflexão teológica. E aqui o ambiente foi ficando ruim, porque a gente... E no final, num congresso cristão, para discutir questões sobre direito, a gente percebeu que intelectuais cristãos não conseguiam pensar como cristãos. Aquilo me
não me indignou, não, me deixou triste, eu fiquei desapontado. Porque eu falei, olha só, a gente está num ambiente aqui super seleto, a gente passou em prova para ganhar bolsa, para vir para cá. E nesse ambiente super seleto, de alunos, basicamente todo mundo era do direito e algum ou outro de áreas correlatas e tal, a gente ouviu isso. Né? E, caramba, parece, não tem uma mensagem cristã a respeito dessa questão? Pois é. Então, assim, o que eu diria sobre essa questão é o seguinte, tem uma abordagem filosófica, Felipe, muito legal, de um filósofo que morreu na década de 70 chamado Hermann Doiver. O Doiver era um filósofo calvinista, um filósofo reformado da Holanda. E lá na Holanda, antes dele, surgiu um cara que chegou a ser primeiro-ministro, que se chamava Abraham Kuyper. E o Kuyper diziam que ele era um homem de 10 cabeças e 1000 mãos, porque ele foi pastor de igreja, foi primeiro-ministro, abriu universidade, era um cara fora de série. Eu li e ouvi sobre a história dele, é impressionante. Ele chegou a governar impressionante. Abraham Kuyper. Vale a pena dar uma olhada, até acho que tem um podcast muito bom que fizeram há pouco tempo no BTcast aí sobre ele, muito interessante, vale a pena. Não, assim, é impressionante. O que o sujeito fez assim, de impressionar. E olha só, o Kuyper fundou uma universidade que foi onde o Doiver se formou e depois foi professor, que é a Universidade Livre de Amsterdã. A principal ideia do Doiver, o Doiver é um cara difícil de ler. Isso é aquela Holanda protestante lá antiga, né? Então, olha que legal. Vou chegar aí. A principal ideia o Doiver é um sujeito muito difícil de ler. Tá cortando aqui. Davi? Tá cortando para mim aqui. Acho que eu vou refazer o sinal. Cortou, peraí. Caiu. Vamos refazer aqui. Deixa eu refazer aqui que caiu. Peraí. Vamos retomar aqui. Tô retomando aqui, tá, gente? A ideia é o seguinte, ó. A gente precisa... o que ele está falando aqui do Kuyper... Pai, voltou aqui. Oi? Você voltou. Caiu aqui. Eu ia justamente... Tá chovendo muito, muito, muito. E eu fiquei sem sinal, mas agora eu consegui vir para um lugar onde o Wi-Fi está funcionando, a gente pode continuar. Você estava falando do Kuyper e do Doiver, né? E aí volta de novo, né? Que ele acabou estudando, sendo aluno do Kuyper e depois retoma daí. Na verdade, ele estudou na universidade que o Kuyper fundou, né? Isso, foi aluno, estudou lá na universidade, né? Então, o Kuyper ele tem um conceito muito legal. Que conceito é esse? É o conceito de síntese. E aí é importante prestar atenção, porque Doiver é filósofo é, né, difícil. Doiver ele chama a expressão de síntese, ele se apropria dessa expressão síntese para dizer uma coisa. Síntese é quando eu pego duas ideias filosóficas de matrizes diferentes. Então, que matrizes filosóficas existem? Você tem o idealismo, por exemplo, que é de onde vem o feminismo e tal, para dar um exemplo, né? E a gente está num outro nível. Quando você pega ideias diferentes e junta, você acaba causando um problema. Por quê? Se essas ideias vêm de origens filosóficas diferentes, ainda que em algum ponto elas consigam interagir, uma delas vai ser desfigurada pela união entre as duas. Essa união é a síntese. Isso traz um valor importante para nós nos dias de hoje. Por que eu quis trazer essa questão? E eu acho assim, de fundamental importância a gente pensar sobre ela. Muitos cristãos que se envolvem com essas questões que a gente está trazendo hoje
ao invés de desenvolverem um raciocínio cristão teológico sobre esses temas, eles promovem justamente o quê? A síntese. Por quê? Ele pega, não, eu sou cristão, mas eu tenho essa outra ideologia, aí ele vai juntando as coisas. E é isso o que no final acaba gerando, e Doiber estava completamente correto, isso é o que no final acaba gerando esquizofrenia intelectual, gera uma perspectiva sobre a existência que não consegue ser firme. E aí a gente tem problemas como liberalismo teológico na igreja. E a questão toda é, precisa ser assim? A resposta é que não precisa. E não precisa não é porque eu acho que não precisa, é porque nós temos exemplos históricos que mostram que não precisa. Ellen White falou sobre questões, sobre medidas afirmativas aos negros, antes de que qualquer um propusesse isso. Entende? O que a gente tem hoje, caramba, Ellen White disse nos mesmos termos. Ela poderia talvez não ser a favor de uma cota, coisa do tipo, mas ela falou. A gente tem o King falando a respeito disso. E se a você, gente tem o e se você extrapola e amplia essa questão étnica, eu estava lendo hoje, por exemplo, quando a Ellen White estava na Austrália. É interessante, viu? Ela estava na Austrália, já tinham fundado o que é hoje o Colégio Avondale lá, e estavam trabalhando aí com um hospital. Nesse tempo, o que acontece? Ela tá estabelecendo um lugar de moradia lá para ela e tal, e ela está preocupada porque ela está colocando dentro do processo de trabalho de uma igreja que surge na Austrália, pequena ainda, lá no 1890 e poucos, por ali, tudo aí, essa é a última década do século XIX. O que ela coloca ali? Ela coloca a necessidade de comprar, por exemplo, de comprar produtos mais baratos por causa da crise financeira que a Austrália vivia na época e que estava afetando muito, 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 muito os poucos membros e a comunidade em volta. Não eram só os membros da igreja, da pequena igreja adventista que crescia ainda, mas muitos membros que estavam... muitas pessoas da sociedade que estavam padecendo. Então, ela vai, vamos comprar produtos mais baratos para podermos dar para as pessoas, porque elas estão vindo procurar. E interessante, a gente pensa assim, como é que começou esse centro de saúde que eles tinham lá na Austrália? E, se não me engano, em Sydney, e depois virou um hospital e tal. Atendendo, um homem chegou lá, tem uma passagem que o William White comenta naquele livro sobre a história da avó dele, né? O azul? Arthur White. Mulher de visão? Isso, Arthur White. Na verdade, o neto, né, que é o filho do William White. Ele vai dizer o seguinte, o Arthur White, ele vai dizer que, olha, é o seguinte, ele conta assim que um pai vai procurar o hospital lá e diz, vocês salvaram a vida do meu filho, o que vocês aceitam de oferta? Não, nós não aceitamos nada de você. E você tem que entender o seguinte, tem enfermeiros, tem médicos, inclusive que tiveram que fazer cursos em Battle Creek, nos Estados Unidos, e que aí foram se fixar na Austrália, para poder fazer um trabalho que atendia essencialmente as pessoas que estavam necessitadas, porque você estava vivendo uma crise econômica severa na Austrália. Então, você vê... E o que motiva isso? Isso eu quero trazer. O que traz a motivação? Isso que você estava falando. Qual é a motivação por trás disso? Não é uma ideologia humana. Não é uma forma de pensar política. Não é uma maneira de você enxergar a sociedade a partir de premissas ou de pressupostos unicamente de estabelecimento de poder, de jogo de poder. Mas não. É porque você está fazendo isso por uma motivação de amor a Cristo, que se sacrificou por você, e esse sacrifício superior e primordial é que te leva a ajudar o próximo e a ser sensível a isso, não como um programa de igreja, um projeto específico. Você não precisa de projeto e programa específico para ser um cristão solidário. Você só precisa entender os seus pressupostos como cristão. Você só precisa, aquilo que você falou anteriormente, você só precisa entender quem você é, o que é o cristianismo, né? E aí isso também exige uma coisa que é coragem, sabe? Eu estava conversando com um professor, um ancião da minha igreja, é professor na faculdade em que eu estudo, na faculdade de Direito, inclusive. Eu estudo numa universidade, a Unig, e ele é professor
da Faculdade de Direito da Unig. E aí nós estávamos na plataforma ali, né, antes de entrar na plataforma, na sala pastoral, conversando e tal. E aí ele falava sobre a importância de ser um pastor. E a gente foi fazer assim uma conta de quantos crentes tinham entre os docentes. Era um adventista e um católico. Praticantes só, de um curso inteiro de direito. E aí ele estava falando sobre experiências e tal. E aí eu fiquei pensando, né, o que a gente oferece como cristianismo é um negócio tão grande que na universidade várias ideologias estão ali presentes, né, e se digladiam e tal. Sim. E parte do papel de um professor cristão é dominar essas áreas do conhecimento para que ele possa fazer proposições que sejam coerentes com aquilo que ele crê. E isso assim, me faz pensar mais ainda sobre o meu futuro. Por que eu quero fazer um mestrado e doutorado? Eu quero fazer um mestrado e doutorado para a glória de Deus. Quando o Bach terminava as partituras lá, ele assinava com SDL, Soli Deo Gloria, em latim, né? Glória somente a Deus. O cara terminava músicas que são maravilhosas, cantadas até hoje, dizendo Soli Deo Gloria. A gente precisa ter essa perspectiva de dar glória somente a Deus no ambiente em que a gente está. E uma das formas da gente dar glória a Deus, da gente ser missionário, é não só a gente tendo uma postura positiva de missão mesmo, de falar sobre Jesus, de pregar e de aproveitar a oportunidade para criar amizades propositivas onde a gente possa passar a mensagem, mas de nós não sermos subservientes às pautas dos outros. O cristianismo ele também tem que propor as suas próprias pautas. Normalmente a gente fica igual macaco assim no cipó dos outros, sabe? A gente fica no cipó dos outros e a gente nunca consegue fazer as próprias proposições. E não, a gente pode fazer as próprias proposições. O problema é que para isso tem que ter uma coragem. E para isso não tem que ter só coragem, não. A gente tem que ter um conhecimento grande a respeito disso. Dá trabalho mesmo. Mas se a gente não fizer, quem vai fazer? Sabe, se a gente acredita no cristianismo como verdade absoluta, a gente tem que resgatar essas verdades para a vida. Porque elas são importantes. Sim, o Isaac comentou agora, Felipe, o Stott também fala da grande reversão. Como a igreja se afastou das pautas sociais por causa do liberalismo teológico, por um lado, e da confusão entre de um estilo de vida americano e cristianismo. Aí eu incluo uma questão interessante. O século XX e a teologia do século XX foram marcadas por uma questão, né? Foram marcados pelo desequilíbrio entre imanência e transcendência. O que o liberalismo teológico faz nessas pautas políticas que a gente está discutindo é colocar a transcendência num papel muito pequenininho perto da transcendência. Então o cristianismo vira só uma mensagem sobre o que acontece nessa terra. E ainda assim uma mensagem que acontece nessa terra não através das próprias pautas e da própria leitura cristã, e sim das leituras das ideologias de ocasião. Sim. E aí o que sobra pra gente, né? Sobra pra gente conseguir mostrar que falar sobre essas pautas não é uma questão de liberalismo teológico, né? E discutir essas questões é também uma questão de obediência à lei. Claro, com certeza, absoluta. E de que caminho a gente vai seguir. Falta eu fecho aqui, vamos ter que fechar. Tem que fechar a conversa aí, porque eu acho que todos nós temos todos outros momentos, e ainda vamos ter outras conversas. Amém. Sobre isso e com o Davi também, e sobre outros assuntos também. Aqui é vasto. A gente tem que tomar cuidado, eu estou ainda lendo alguns materiais que falam muito sobre essa religião da justiça social, né? Que está sendo criada, esse estabelecimento de uma religião. O Richard Lindsay, né? Advoga muito isso, né? Nos materiais dele, nos artigos e no livro lá, e alguns outros materiais que ele tem, a justiça social como um substituinte da religião, né? E tendo como se ele fosse, aliás, tendo uma estrutura de religião que não permite nenhum tipo de contraposição, que tudo que a maneira como esses movimentos que ele chama do pós-modernismo aplicado, o pós-modernismo aplicado hoje está sendo muito, muito forte, e está tentando impor uma maneira de enxergar essa discussão
Quando, na verdade, o cristianismo, como você falou, ele precisa ter o seu papel, o seu protagonismo, porque ele, conceitualmente e originalmente, é essencialmente preocupado com a qualidade de vida das pessoas, com a dignidade da vida humana. Então, o cristianismo já tem isso desde sempre. Ele não precisa, o cristianismo bíblico, né? Não o cristianismo aí que não é exatamente um cristianismo, não é um cristianismo muito solidificado na Bíblia, que é uma forma de reinterpretar. Não estou falando dele, estou falando do cristianismo que realmente raiz bíblica, né? Ele é um cristianismo que precisa ser resgatado em relação a essas questões sociais. Aí o Isaac colocou ali, hoje tem gente confundindo conservadorismo político com cristianismo. Pois é, essas coisas precisam... A gente ainda vai fazer uma live, eu vou me aventurar a fazer com alguém aí sobre questões políticas. Quem sabe eu chamo o Davi Boechat e o Isaac aqui, e vou deixar eles aqui com a parte difícil desse assunto. Esse assunto é muito, eu gosto muito, né? Só que a gente precisa entender os conceitos. Mas hoje por hoje eu quero ficar com essa questão que a gente colocou aqui, que você bem colocou já várias vezes. Estude o cristianismo, estude melhor a sua cosmovisão. Antes de você entender, eu quero ler o mundo por outras lentes, as pessoas falam, né? Beleza. E a sua primeira lente, a lente que você tem. Se você souber ler por ela, já vai ter sido uma grande coisa. Porque o pessoal quer, eu quero ler por outras lentes, mas você não conhece nem a sua lente primeiro. Você já quer trocar o seu óculos por outra, sendo que você nem testou direito a sua, não usou até o fim, com toda a intensidade, com toda a profundidade que isso exige. Eu acho que a gente tem muito o que fazer pelas pessoas, pela sociedade, porque nós estamos na sociedade, nós estamos inseridos, nós não estamos num vácuo social. A igreja e, portanto, porque nós somos essa composição dessa igreja, nós não estamos num vácuo, então não dá para vir com essa história, eu vou ajudar as pessoas porque esse é meu papel. Você tem que fazer parte de uma sociedade em que você se inclui fazendo o bem às pessoas, porque isso é ser um cristão numa sociedade. Isso é ser relevante numa sociedade. E aí você não vai ter preconceito, não é só não vai ter preconceito, você vai lutar contra o preconceito, você vai lutar contra a desigualdade, mas você vai fazer isso a partir de uma cosmovisão bíblica, a partir dos pressupostos bíblicos. Pelo menos eu enxergo dessa maneira e deixo aí para você nas suas considerações finais aí, Davi, sobre isso. Felipe, eu quero agradecer pela oportunidade de trocar essa ideia, um papo qualificado, um papo muito bom. Eu quero dizer que eu e o pastor Isaac juntos aí vamos deixar uma contribuição em relação a esses temas sociais atuais, né, que a gente vai comentar um pouco publicando um livro aí agora pela Unaspres. Nós vamos publicar um livro sobre a teologia negra e sobre adventismo. O livro, na verdade, vai lidar com a questão do abolicionismo e da mensagem anticristã. O contrato já está assinado, o livro deve sair entre fevereiro e março desse ano. Olha aí, coisa boa. Novidade aqui anunciada. Primeira mão. Gostei, hein? É exclusivo. Exclusivo. E é uma contribuição que a gente pode dar, né? Trabalhamos juntos nesse texto, porque esse é um daqueles temas que a gente percebe uma grande necessidade, né, de clareza bíblica. O Davi Caldas, que também você certamente conhece, né, o Davi Caldas lá do Reação Adventista. O Davi Caldas é meu amigo pessoal, morou aqui no Rio durante muito tempo, vivia na minha casa e tal, e eu na casa dele. O Caldas, ele conta uma história, eu encerro por aqui com essa história do Caldas, em que ele pregou uma vez na igreja de Madureira, que é uma das primeiras igrejas aqui do Rio de Janeiro. Tem a igreja do Meia, igreja de Madureira, que é uma igreja no subúrbio do Rio. E o Caldas pregou uma mensagem falando sobre questões da atualidade e sobre o posicionamento do cristão, né? Dando uma introdução à cosmovisão no sábado de manhã. E aí no final do culto chegou uma irmã para ele e falou: meu filho, eu queria que você tivesse pregado isso alguns meses atrás, porque a minha filha não teria se afastado da igreja. Então, porque as ideologias, elas têm um poder entorpecedor. E quando elas não nos levam da igreja, elas nos levam à devoção, ainda que a gente permaneça no prédio.
E a nossa devoção não pode, cara, não pode pertencer ao Estado, não pode pertencer às ideologias. Eu comentava, preguei Daniel 2 hoje na igreja, e eu comentava que a gente acabou de... Sim, um bom texto, né? E eu foquei ali no verso em que, na pedra, a pregação foi sobre a pedra. E aí eu comentava que no final desse ano a gente assistiu ao filme, né? A maior parte das pessoas assistiu ao filme No Olho para Cima, em que a pedra era uma ameaça, a pedra era um problema, e a ação humana tinha que conter a pedra para nós não sermos destruídos. No texto de Daniel, a pedra aparece também, mas a pedra ela não tem condições de ser combatida pela ação humana. Pelo contrário, o que a pedra de Daniel faz é acabar com todo o esforço humano para se salvar. É acabar com toda a arrogância humana, é acabar com a possibilidade de achar que o poder tem a possibilidade de resolver os problemas da nossa vida. Não tem. Ela é a nossa esperança... Né? Oi? Ela cumpre com uma expectativa, né? A nossa expectativa messiânica, a nossa expectativa escatológica está na pedra que é o próprio Jesus, e vai destruir os reinos terrestres, instaurando um reino de paz e tranquilidade, um milênio de paz e tranquilidade no céu, e uma nova terra restaurada da forma que ela fora criada, com os propósitos no que ela foi criada. Então, essa é a importância da gente entender a nossa mensagem escatológica. A gente vai fazer o bem enquanto a gente está aqui, até porque isso faz parte de viver uma escatologia inaugurada. Mas isso não significa de maneira alguma que nós fazemos isso como um substituto às nossas esperanças. A nossa devoção a Deus pertence a Ele somente, e é isso que importa. Davi, muito obrigado, viu? Muito, muito obrigado. E obrigado pelo tempo, pela dedicação e por ter contribuído tanto para a gente. Essa conversa, espero que ela tenha contribuído. E eu acho que sim. Para muita gente aqui, a gente pode perceber que o pessoal participou ativamente. Não deu para ler tudo, eu peço desculpas. Não dá para pensar junto, às vezes. Eu vi que algumas pessoas que vão fazer live já dizem isso, né? Não dá para acompanhar os comentários e raciocinar junto. Ou faz uma coisa ou faz outra. Mas de vez em quando a gente incluiu aqui. A Boechat House, eu acho que Boechat House você conhece bem, minha mãe, né? Ah, tá. Ela tá falando aqui para quem quiser entrar no YouTube da Igreja Adventista de Nova Iguaçu. Olha, tá propaganda. A mãe faz propaganda melhor do que o filho. O sermão tá lá no canal da Igreja de Nova Iguaçu. Fantástico, fantástico. Obrigado, Isaac. Demais, o Isaac contribuiu ativamente aqui, foi o nosso participante quase em tempo real aqui com tudo aqui. Muito bom. Isaac foi transferido para o NASP, né? Bom, quem conhece, o Isaac está lá, professor agora no SALT do NASP. Ele vai estar logo, teologia. Eu vou fazer uma desses papos aqui, vai ser com o Isaac. Agora ele que aguarde. Legal. Que aguarde. Davi, obrigado, tá? Obrigado por esse tempo. Obrigado por todos que entraram aqui. E a gente vai deixar disponível depois, quem quiser olhar quantas vezes. Bom, enfim, vai ficar disponível, a não ser que o Instagram depois tire, mas da minha parte vai ficar. Vamos terminar com uma oração? Faz uma oração conosco aí, por favor, Davi. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo tempo de qualidade que tivemos aqui, pela oportunidade que o Senhor nos dá de refletir na sua palavra e de ter tempo para pensar, ó Deus, acerca das implicações da tua lei e do Evangelho nas nossas vidas. Nós pedimos que o indivíduo impactado, que tem um encontro contigo, que ele faça parte, ó Deus, de uma sociedade também transformada à medida do possível, que na sua casa os valores pensados, a prática de vida realizada seja uma prática que reflita, ó Deus, que sinalize o teu reino. Que nós pedimos, ó Deus, é que nós não sejamos seduzidos pelas fábulas, que nós não sejamos seduzidos pelas ideologias, mas que nós possamos ter uma postura firme, ó Deus, perante o Senhor, vendo, ó Deus, a Ti como precioso para a nossa vida e como sendo suficiente, não só para a nossa salvação, bem como para as nossas dúvidas, nossos anseios intelectuais e as nossas necessidades materiais. Que o Senhor seja aquele que provê tudo que é necessário para a nossa manutenção, mas também o Senhor nos dê a esperança correta que dimensiona a nossa vida e aponta para o Senhor apenas. Nós possamos nos alegrar, ó Deus, em Ti e encontrá-lo em breve,
num mundo onde nós não estaremos mais lidando com os problemas do presente, onde nós não estaremos mais lidando com as injustiças, mas nós estaremos face a face contigo, ó Deus, desfrutando de forma completa aquilo que o Senhor na cruz fez por nós, resgatar a nossa dignidade e a nossa filiação com Deus. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, amigo. Valeu, obrigado a todos aí. A gente vai se despedindo, então. Nova Iguaçu foi a igreja que o Davi pregou, né? Só estou relembrando aqui. Valeu, pessoal. Central de Nova Iguaçu. Desculpa, Central de Nova Iguaçu. Tem que ser mais específico. Deve ter várias. Tem mais 50, 60 igrejas. Então o canal, tem um canal mesmo, Central de Nova Iguaçu. E a SD Central de Nova Iguaçu tá lá. Pronto, perfeito. Valeu, gente. Valeu. Valeu, Davi. Deus te abençoe muito aí, tá? Amém. Amém. Tchau, tchau.